Fala, jovem diferente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ian Priante, estou aqui para mais uma conversa. Dessa vez a gente vai falar sobre namoro santo e a gente vai apresentar com quem a gente está aqui hoje. Produção, chama a vinheta. Hoje a gente está aqui com a Yasmin, uma das nossas outras apresentadoras, e com o Lívio, noivo dela. Lívio, por favor, se pudesse apresentar para o nosso pessoal. E aí pessoal, meu nome é Lívio, fiz o encontro Viver para Te Encontrar nos dias 31, 1º e 2 de abril de 2023. E aí eu queria, antes da gente começar a falar sobre o assunto, saber há quanto tempo vocês conhecem, quanto tempo vocês namoram, quanto tempo estão noivos. Que a gente se conhece há aproximadamente 7 anos, né? E mais 7 meses de noivados. Então vocês se conheceram e logo depois já... Tipo assim, vocês se conheceram e já começaram a namorar ou vocês se conheciam muito tempo antes? Fazia um tempo, mas não era muito não. Ah, legal. Uns mesezinhos. E ficaram noivos quando? Em maio desse ano. Massa. Parabéns, pessoal, primeiro de tudo. Obrigado. E aí, acho que a primeira pergunta que eu queria saber de vocês, ouvir a resposta, é qual a diferença de um namoro santo para um namoro do mundo, digamos assim? Então, acho que a principal diferença são justamente as pessoas que fazem esse namoro acontecer, né? A diferença está na busca, nos objetivos de cada um dentro desse namoro. Um namoro santo nada mais é do que um namoro composto por duas pessoas, um homem e uma mulher, um jovem, dois jovens, que buscam viver a santidade. Então, essa busca pela santidade já vem inerente tantas outras coisas, né? Tantas práticas, tantos objetivos dentro do relacionamento, né? Muitas vezes os jovens hoje pensam o casamento como uma coisa absurda, como uma coisa longe, que nunca vai acontecer, que está fora de moda, não se preocupa com isso. Mas a gente sabe que para a igreja é o objetivo, né? Então, a mentalidade deve ser sempre voltada para o que a igreja nos pede, né? E tantas outras implicações, né? Tanto nas práticas, como a gente deve se comportar. Sim, a gente, por exemplo, o namoro ele é um momento de preparação. Então a gente está sujeito, às vezes, a algumas tentações, a algumas situações que a gente deve fugir, né? E também, paralelo a isso, você está buscando a santificação, né? Então, sempre buscar boas práticas como o jejum, alimentar as orações, ter uma rotina de oração, também guardar os sentidos, que principalmente na fase da juventude, né, que a gente está em desenvolvimento, fica mais propenso, né, a tentações sofridas nos sentidos, né? Guardar os olhares, guardar as conversas, isso é bastante importante. Isso. Então, a gente teve esse longo tempo de namoro, né? E aí, durante o nosso processo de conversão, que se deu ali nos meados de 2019, com o GSV, a gente passou por esse processo de repensar a nossa vida, de pensar se a gente realmente devia frequentar certos lugares, ouvir certas letras de música, assistir alguns filmes, certamente, e tantas outras que eram comuns, né? Uhum. Eu também tenho essa mesma vivência do namoro, e acho que é importante a gente falar para o pessoal que não é sobre não ter tentações, né? Na realidade, se você não sente tentações, se você não sente atração pelo seu parceiro, provavelmente algo de errado. É importante frisar que, na realidade, Deus se agrada da nossa luta contra as tentações. Ninguém vai ver uma vida sem tentações, né? É importante a gente falar isso pro pessoal. E que o namoro, como vocês estão falando, é um caminhar, né? É algo que é feito para acabar, né? Não é o destino final, não é algo que em si existe. É algo que existe como uma preparação para o matrimônio, né? Para as pessoas que são vocacionadas ao matrimônio, por isso que o namoro deve ser tratado como algo importante, né? Uma preparação para algo que é indissolúvel, né? Então, assim, nesse sentido, como é que as pessoas podem viver um namoro que seja uma preparação para um matrimônio? Porque assim, hoje em dia a gente tem uma visão, como você falou, de que o matrimônio
ou é algo inalcançável, para alguns é algo que não existe, que é fora de moda. Às vezes é também visto no outro extremo como algo que acaba, que é isso mesmo, que é normal acabar e divórcio e casar de novo, esse tipo de coisa, né? Sendo que na realidade a visão da igreja é completamente oposta a essas duas realidades, né? Então como que um namoro pode ser um caminhar para um matrimônio? Perfeito. Então, só recapitulando o que você falou nessa sua fala, realmente, o primeiro passo é lidar com as tentações, né? São Francisco de Assis, ele tem uma frase que... Não é bem a frase. Depois tu conta. Então, só recapitulando a tua fala, você falou coisas muito importantes. Então, essa coisa da tentação, São Francisco nos fala. Ele diz que quando ele passa o dia sem sentir dificuldades, o dia sem sentir tentações, ele ora assim para Deus: Deus, por que me esqueceste? Né? Porque realmente Deus quer ver a gente lutando, né? Ele permite todas as tentações. Ele permite, né? É pelo sofrimento que a gente vai crescendo, não é verdade? Então, como é que a gente pode buscar essa preparação para o matrimônio? Primeiro é que conhecer a pessoa com quem a gente está se relacionando. Namoro é um tempo propício para esse conhecimento. Então, se você vai passar a vida com uma pessoa, a gente tem que conhecer a pessoa, mas não só nos aspectos mais triviais. Que tipo de música você gosta, você gosta de que tipo de filme, série, isso tudo é legal, né? Mas o mais importante que a gente deve conhecer são os valores, são pontos que vão ser importantes lá na frente, criação dos filhos, por exemplo, busca das virtudes. A gente tem que saber se a pessoa tem os mesmos objetivos que você, se ela quer as mesmas coisas, né? Porque isso é que vai sustentar uma relação, é a graça de Deus. A gente, por nós mesmos, não conseguimos sustentar nada. É muito importante a gente frisar que um relacionamento, se ele não estiver amparado pela graça de Deus, não tem como. Então, você saber disso e você entender que a outra pessoa também deveria pensar assim, é uma ótima forma de pensar na pessoa certa, porque, como você disse, namoro é para acabar. Se você está conhecendo ali e viu que não é para você, termina. Ou, se você conheceu e viu que realmente é aquilo que você quer para sua vida, aquela pessoa com quem você quer caminhar, aí prossegue, né? E... Dentro dessa realidade que tu está falando de conhecimento eu acho que tem algo de caminhar juntos, de rezar juntos, né? De frequentar a missa juntos, quem sabe ir para uma fila de confissão juntos e viver essa realidade juntos para, quem sabe, rezando juntos, Deus mande uma resposta dentro do coração dos dois, né? Ao mesmo tempo, ou em momentos diferentes, mas de forma que ambas as pessoas saibam se devem ou não continuar aquela caminhada, né? Acho que essa transparência, essa conversa mais profunda do que superficial, né? Acho que essa coisa do conhecer gostos musicais, de que restaurante gosta de ir, ou que hobbies tem, é algo para início, né? Mas você vai se aprofundando ali com o passar do tempo e conhecendo a pessoa no profundo, que é o que interessa para continuar nesse caminho até o matrimônio, né? E acho que dentro dessa coisa das tentações, eu acho que a que mais é claramente sentida por quem quer viver um namoro santo tem relação com a castidade, né? Eu acho que a castidade, inclusive no mundo de um modo geral, é muito atacada hoje em dia, né? Mas quem namora sente ali mais próximo tentações contra a castidade, né? E aí eu trouxe aqui o YouCat, a produção vai colocar aí na tela, é o catecismo para jovens, né? Muito interessante, fica aqui a recomendação. Na pergunta 405, eles trazem assim: como se pode viver um amor casto? Que é o centro do namoro santo, né? O amor casto que é direcionado a Deus. Castamente vive quem é livre para o amor e não quem é escravo dos seus impulsos e paixões. Tudo que faz com que uma pessoa ganhe significado, maturidade, liberdade e afeto contribui para um amor mais casto. Então, quer dizer que o amor casto, esse amor direcionado a Deus para com o próximo, para com a nossa namorada, com o nosso namorado,
não tem nada a ver com sexualidade. Não tem nada a ver com querer estar ali beijando ou esse tipo de coisa. Não tem a ver com esses impulsos. É por aí. Você tem que refrear esse tipo de coisa. Na verdade, vai muito além disso, né? A castidade, ela é a castidade da pessoa, não do namoro. Então, sendo da pessoa, isso vai além. Vai na forma de vestir, no que comer, no que escutar, no que ouvir, né? Vai desses cuidados, desse zelo na vida espiritual da pessoa, e isso vai com certeza implicar num namoro mais santo, mais correto, mais da vontade de Deus. Então não é o namoro que é santo, é o casal que vive o namoro, que é santo e torna assim o namoro santo. Sim. Vem da prática de virtudes. Isso. E acho que principalmente da castidade, ou tem algum outro que vocês veem como primordial? A castidade é a que sofre mais afronto, né? No nosso mundo que realmente, digamos assim, é hipersexualizado. Ele coloca o sexo como um patamar que não é de fato, né? Coloca como se fosse a fórmula da felicidade. Mas a gente sabe que ser feliz, na verdade, é realizar aquilo para o qual fomos feitos. Realizar a nossa essência. Como diz o Vitor Moreira, e em Gênesis está escrito: Deus criou o homem, façamos a nossa imagem e semelhança. Então nós fomos feitos à semelhança de Deus. Nós fomos feitos para amar, porque Deus é amor. E a castidade é justamente viver esse amor. Viver a castidade é a forma mais plena de você amar uma pessoa. Porque você está abrindo mão de um prazer sensível em prol de um bem maior, em prol de uma felicidade eterna. Então você realmente quer o melhor para aquela pessoa. Isso realmente é o sentido de amar. Não é palpável, né? De certa forma, assim, não é palpável. Eu ia até fazer uma pergunta, mas acho que ficou sem propósito, que eu ia perguntar se é fácil. Mas não, né? Obviamente não. Assim como ver qualquer virtude que Deus nos coloca para viver, né? Não é fácil. Não é fácil. Se tiver fácil, tá errado. Se tiver fácil, tá errado, né? Tem uma pergunta que, já que vocês já noivaram, acho que a gente tem o privilégio de perguntar se tem um momento certo para noivar? Você quer essa coisa que você queria? Justíssimo. Produção, se não tiver dado para ouvir, por favor, legenda essa parte. Justo. Eu acho que é um caso bem pessoal, é bem particular de cada um. Eu acho que a gente tem sim que levar em conta tudo aquilo que a gente falou. Se a pessoa conhece a outra profundamente, isso não tem nada a ver com o tempo de namoro. A gente esperou bastante tempo de namoro, mas o importante é realmente conhecer aquela pessoa. E também levar em consideração as condições financeiras. A logística em geral. A gente tem que ter pelo menos um planejamento. A gente sabe que daqui a tanto tempo as coisas vão estar se encaminhando. Então, quando você tem em vista o casamento, você tem em vista pelo menos um plano, você pode sim dar o próximo passo, né? Mas também não esperar um momento perfeito, um momento ideal. Já vou ter feito todas as minhas viagens, já vou estar com a casa dos meus sonhos para poder casar. Não, isso você constrói junto, né? Depois dá tudo certo. E disso aí vem, na realidade, o desafio, né? Que é você esperar, não um momento perfeito, mas sim, né? Ali ter alguma condição financeira e tal. Você já tá tendo que esperar um bocado, né? Desse tempo de namoro. Se vocês aí começaram a namorar, era na escola ainda? Sim. Pois é, então já é um tempo, né? E é claro que você quer ver o matrimônio, né? Você quer dar esse passo, quer ter aquela cerimônia legal que você vai guardar no seu coração para sempre, quer começar a sua vida, a sua família. E você ainda tem que esperar, né? Então é bem difícil mesmo. Mas eu acho que é algo que vale a pena, né? Talvez a espera que, se você é vocacionado ao matrimônio, o matrimônio vai ser o seu caminho de santidade, né? Então, com certeza. Eu queria perguntar para vocês, dito uma coisa que você disse, como que o GSV
participou da construção desse namoro santo, desse amadurecimento? Alguém aqui levou alguém para o grupo para fazer o despertar? Na Como é verdade, que foi? foi o seguinte, quando foi no começo de 2019, quando eu fiz o despertar, ele começou a me chamar para ir para missa. E eu, bem apaixonada, fui, né? Eu não ia deixar ele para missa sozinho. E aí, quando foi mais ou menos em maio, né? Eu já tava, era só isso, né? A gente não frequentava grupo nem nada. Uma amiga minha, que estudava comigo, me convidou para fazer um encontro, que era o despertar. E aí, eu muito relutante, minha família não é católica e tudo mais. Tinha muitas dificuldades para fazer esse encontro, mas Deus permitiu e eu acabei fazendo. E foi nesse encontro que eu tomei a decisão de não, vou seguir essa vida, vou ser católica. E o Lívio também já estava com certa maturidade, né? E eu acabei carregando ele para esse lado também, da mesma forma que ele me carregou desde o começo do ano para a missa, né? E a gente, a partir daí, só se aprofundou mais, né? E é isso mesmo. Na verdade, realmente o namoro é isso, né? É uma troca. Um puxa um, depois o outro puxa, e se apoiando, né? Às vezes, se um tá fraquejando, o outro chama. E, na realidade, a busca da santidade é muito bom quando a gente tem irmãos puxando a gente. Porque essa vivência em comunidade é muito boa, nos fortalece. E o grupo também entrou nessa questão também, né? A gente fazer essa parte de uma comunidade que nos acolheu de forma incrível. uma grande família. Uma grande família. Então, dentro do grupo, vocês acabavam sendo uma dupla, né? O grupo levando todo mundo junto ali no caminho e vocês levando um ao outro, né? Talvez seja também uma coisinha legal do namoro santo, é um ficar levando o outro, né? Exatamente. Bom, pessoal, antes da gente terminar, só fazer uma coisa diferente no programa de hoje. A gente tem uma pergunta trazida pela produção. Por favor, produção, se puder fazer. É uma pergunta para o casal, né? A gente sabe que é uma coisa difícil de responder, que é algo muito complexo e profundo, mas resumidamente, afinal, por que Deus nos chama a se guardar para o casamento? Bom, a relação sexual, ela tem frutos eternos, né? Que são os filhos, que são almas. E que é uma relação assim indissolúvel. Você, quando, por exemplo, você se divorcia, seus filhos não somem, né? Então, como é uma característica, uma consequência, isso também gera consequências, né? Então, a estabilidade do matrimônio, ela tem o potencial para poder abrigar a relação sexual que foi promovida por Deus, né? Exatamente. Então, é justamente para proteger toda essa preciosidade criada por Deus, e é uma forma de proteger o amor. O amor é muito deturpado hoje em dia, né? Às vezes a pessoa tá ali fazendo relações sexuais antes do matrimônio e achando que tá amando, mas na verdade isso não é amor, né? A gente perdeu muito o que é realmente o amor. E você tá se doando completamente, você tá doando aquilo que você tem de mais precioso, que é você mesmo, por inteiro, e com alguém com o qual você não tem um vínculo eterno diante de Deus, abençoado por Deus. E quando a gente conseguir entender realmente a grandiosidade do que é um sacramento, a grandiosidade do que é participar da criação divina, né? Porque, como minha noiva disse, você está participando da criação de uma alma imortal. Você está sendo cooperador daquilo que Deus fez no Gênesis, da criação. Então, quando a gente conseguir entender toda essa dimensão, a gente vai ser o primeiro a realmente querer guardar para o matrimônio, o que é devido do matrimônio. E é dessa realidade também que vem nossa negação ao uso dos métodos contraceptivos, né? Mas isso fica para outro programa, para outra ocasião. Pessoal, antes de encerrar, só para a gente fechar com chave de ouro, queria pedir que algum de vocês pudesse, em uma frase, resumir o que é um namoro santo. São duas pessoas, né, que buscam o matrimônio, buscando a santidade e tendo Deus como centro do seu relacionamento, da sua vida. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigado por participarem. Muito obrigado. É isso. Até a próxima, pessoal, no próximo programa. Deem um like, ativem o sininho, comentem, compartilhem, mandem pro pessoal.
Nosso Instagram vai estar aí na tela, a produção vai colocar, @Grupo São Vicente. Até a próxima. Tchau!